Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus e sempre com Jesus, daremos início à audiência pública para avaliação de cumprimento de metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2025, sob a competência da Controladoria Geral do município de Cachoeira de Macacu. Convido para compor a mesa Luísa Vieira de Faria, Controladora Geral, e Lídia Nogueira Vieira de Mello, Subcontroladora. Com a palavra, Lídia. Bom dia, senhores vereadores, vereador Demilson Monteiro, que está presidindo a mesa, cumprimentando o senhor, cumprimento os demais vereadores e destaco a presença dos vereadores Tiago do Gás, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, e o vice-relator, vereador Rogério de Souza. Essa é a audiência pública para avaliação e cumprimento de metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2025, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que nos meses o Executivo avaliará das metas mestre. Se abrange os chamamentos, as bases de dados, as receitas públicas, a apuração do percentual relativo à abertura dos créditos suplementares, as despesas públicas e os índices constitucionais com pessoal, saúde e educação. Os chamamentos foram publicados no Diário Oficial desde a edição 755, de 9 de fevereiro, e a base de dados são os anexos da LRF e os relatórios financeiros, orçamentários e contábeis do sistema. Iniciamos com a receita pública, que está referenciada na página 8 do relatório que os vereadores receberam. A LOA de 2025 estabelece que a receita estimada estaria no valor de R$ 541.016.300. Essa estimativa da receita está distribuída em todas as fontes de recursos que estariam com uma provável arrecadação, totalizando os 541 milhões. A partir de agora, nós vamos apresentar para os senhores o comparativo entre a receita estimada e a receita arrecadada a partir da página 10 do relatório. E conforme exposto nos slides. Aqui nós trazemos para os senhores todas as receitas estimadas na LOA de 2025, e com as suas respectivas variações. Os senhores podem verificar que algumas despesas ficaram com déficit de arrecadação. Todos esses tópicos em vermelhos estão apontando. E nós destacamos aqui os recursos não vinculados, ou seja, o nosso famoso recurso ordinário, ele teve uma arrecadação a menor no exercício de 2025. Alguns recursos de Fundeb também ficaram a menor. Alguns recursos próprios da educação ficaram a menor, né? Salário educação, PENAT. Saúde também tem apresentado uma frequência de arrecadação a menor em relação a alguns blocos. Os royalties, né, uma das principais fontes de financiamento do município, apresentou um déficit de arrecadação bastante considerável, conforme os senhores podem ver na primeira linha do slide apresentado, um déficit de 16,5%. E, no geral, a receita estimada, lá na página 9 do relatório, a receita que estava estimada em R$ 541.016.300
ela efetivamente foi arrecadada no montante de R$ 528.782.092,67. No geral, uma arrecadação a menor em 2,26%. Aqui trazemos para os senhores o comparativo da receita arrecadada por categoria econômica, e esse comparativo, como sempre fazemos, ele é a comparação dos 3 últimos exercícios. Em 2024, comparado com 2023, houve uma arrecadação maior de 10,17%. Em 2025, comparado a 2024, houve uma arrecadação maior, mas menor em relação a 2024, de 5,68%. Então, aqui não existe um conflito de informação. O déficit ele se apresentou referente ao que estava estimado para o exercício. Aqui nós estamos apresentando uma arrecadação maior em relação à arrecadação do ano passado. Então, é por isso que convém explicar, para não parecer que a gente está dando informações conflitantes. Em seguida, nós apresentamos o balanço orçamentário das receitas, que é o anexo da LRF, que é publicado no site do Tribunal de Contas, para demonstrar para os senhores, conforme página 12 e 13, todo o registro das receitas arrecadadas, que totalizaram pouco mais de 528 milhões. E trazemos para os senhores, conforme página 14, esse comparativo das receitas ao longo dos 3 exercícios, né? Em 2023, a receita houve uma arrecadação positiva na faixa de 18%. Em 2024, houve uma arrecadação positiva na faixa de 8%, embora menor que 2023. E em 2025 houve uma arrecadação deficitária em relação ao que estava estimado para o exercício. A partir da página 15, nós estamos apresentando para os senhores as principais receitas arrecadadas por fonte. Nesse caso é o valor líquido e somente o principal. Aqui nós não estamos apresentando as receitas resultantes de rendimento de aplicação financeira. A fonte 500, que são os recursos ordinários de impostos e transferências de impostos, em 2024 ela teve uma arrecadação maior, na casa de 22% em comparação a 2023, e 2025 também foi positiva, em relação a 2024, na casa de 3,15%, embora apresentando uma queda em relação ao exercício anterior, ainda assim foi um excesso de arrecadação. Aqui trazemos para os senhores, como sempre fazemos, o gráfico, né, para facilitar a visualização. Em seguida, trazemos a outra fonte que também é importante para o município, que registra os recursos ordinários, que não são impostos e transferências de impostos. Em 2024, comparado com 2023, houve uma arrecadação maior do que 100%, principalmente por conta da outorga da SEDAI. Em 2025, o somatório de todas as fontes 501, de todas as receitas da fonte 501, foi deficitário em comparação a 2024. Mas aí convém destacar que 2024 houve uma arrecadação sazonal. Então, mas a gente tem que fazer essa comparação. Então, em 2025 foi uma arrecadação menor, mas se comparar com 2023, foi bem maior. Temos aqui também o gráfico, na página 11 do relatório dos senhores. E, a partir da página 18, nós estamos abrangendo as principais receitas oriundas de transferências dos royalties.
Conforme demonstrado, o royalty 704, que é a principal fonte de royalty que nós temos, ele teve uma arrecadação a menor em relação ao exercício de 2024, e os demais royalties permaneceram com arrecadação a maior, com destaque para o royalty do pré-sal, que é destinado exclusivamente 75% para a educação e 25% para a saúde, que tem se mantido estável em relação ao exercício anterior, só uma pequena variação. Aqui trazemos o gráfico também comparativo, para os senhores poderem visualizar melhor, conforme página 19 do relatório. A partir da página 20, nós apresentamos para os senhores as principais receitas oriundas de transferências da União e do Estado, especificamente para a educação, e aqui nós trouxemos a fonte principal mais o rendimento de aplicação, porque alguns rendimentos são altos, então convém reportá-los aqui. Em relação ao montante geral destinado à educação, houve um aumento o dobro, né, de 2025 em relação a 2024, 15,73% maior do que o exercício de 2024. Só que, individualmente, por fonte, nós podemos verificar que algumas fontes tiveram uma arrecadação a menor, com destaque para o Fundeb VAAT e VAAF, sendo que o VAAT não recebemos recursos do ano passado. O PNAT teve um déficit também, e outras fontes de recursos também tiveram déficit, aí depende das transferências do FNDE. E outra fonte específica também, que é a fonte 502, que também é destinada para a educação, houve um déficit também considerável. Mas, no montante geral, como os senhores podem ver, houve um excesso de arrecadação em comparação com o ano anterior. Na página 23, nós apresentamos para os senhores o gráfico, como sempre fazemos. A partir da página 24, nós trazemos para os senhores as receitas oriundas das transferências exclusivamente para a área da saúde. Também o principal, mais o rendimento de arrecadação. Conforme os senhores podem ver no montante geral, em 2024 a arrecadação ficou superior a 2023 na casa de 20%, e em 2025 a arrecadação ficou superior na casa dos 7% em comparação a 2024. Da mesma forma, fizemos uma comparação de variação fonte por fonte, conforme página 25. O SUS estadual, ele teve um déficit de arrecadação. O bloco investimento também, que é um bloco importante, conforme os senhores podem ver, ao longo dos 3 últimos exercícios, ele vem caindo consideravelmente, e são recursos que são aplicados especificamente em investimentos na saúde. Então, isso causa um baque, né, nessa área de investimento. As transferências também para os vencimentos dos ACS e ACEs teve um decréscimo em relação a 2024, e outros recursos vinculados referentes à saúde, na fonte 502, não foram arrecadados em 2025. Em relação ao piso da assistência financeira para pagamento do piso salarial da enfermagem, nós vimos um aumento em termos percentuais considerável comparado com 2024. Mas, no total, a arrecadação ainda se comportou positivamente, embora menor do que 2024. Eu acho que é válido fazer uma observação em relação a essa fonte 601, que teve uma variação negativa, né, um déficit de arrecadação aí quase de 60%, que se trata de SUS federal.
E recentemente a gente viu até o prefeito falando sobre isso, que o município conseguiu aumentar o seu teto MAC, o repasse para cá, mas o Ministério da Saúde, por alguma razão, não tem passado isso para Cachoeira de Macacu. Foi até uma orientação do tribunal que a gente informasse isso na nossa prestação de contas. Isso é um recurso que é direito do município e o governo federal não tem repassado. Ainda na página 25 do relatório, conforme espelhado na tela, os senhores poderão ver o gráfico representando as variações das arrecadações nos 3 exercícios. Em seguida, apresentamos para os senhores a apuração do percentual relativo à abertura dos créditos suplementares até o 3º quadrimestre de 2025. Para esclarecimento, o artigo 8º da LOA 2025 previa que o município tinha autorização legislativa para movimentar os créditos adicionais em até o limite de 60%. Conforme os senhores poderão ver no relatório ao lado, considerando todos os créditos suplementares, excluindo as exceções previstas no parágrafo terceiro, desculpa, página 26. Excluindo as exceções previstas no parágrafo 3º, o município atingiu o percentual de 26,77%, ficando abaixo do limite dos 60% autorizados pelo Legislativo. A partir da página 27 do relatório, nós vamos começar a apresentar as despesas públicas, né? Trazemos novamente o recorte da nossa lei orçamentária do exercício de 2025, que assim como estimou a receita, ela também fixa a despesa, limitando a despesa pública ao mesmo montante da receita no valor de R$ 541.016.300. Aqui trazemos para os senhores o balanço orçamentário da despesa, que está na página 28 do relatório. Aqui estão registradas todas as despesas por categoria, a dotação inicial, a atualizada, as despesas empenhadas, liquidadas e pagas e as inscritas em restos a pagar. Conforme os senhores poderão ver no quadro, as despesas fixadas foram na casa dos 541 milhões, as despesas empenhadas na casa dos 558 milhões, as despesas liquidadas 513 milhões e as despesas pagas totalizaram R$ 508.090.758,71. Fazendo uma análise percentual dos dados apresentados no balanço orçamentário, os senhores poderão ver, conforme descrito na página 29 do relatório, as despesas correntes, elas abrangem o maior gasto do município. 88,73% das despesas correntes, 88,73% das despesas empenhadas são referentes a despesas correntes. E 1,92% das despesas empenhadas são referentes às despesas de capital. Em relação ao pago, comparado com as despesas correntes empenhadas, 90,56% das despesas correntes empenhadas foram liquidadas e pagas dentro do próprio exercício. E 64,62% das despesas de capital empenhadas no exercício foram pagas também dentro do próprio exercício. Trazemos para os senhores na página 30 o gráfico comparativo por cada categoria, comparando essa movimentação até o mês de dezembro de 2025, demonstrando
o que estava previsto, empenhado, liquidado e pago. A partir de agora, a partir da página 30 do relatório, nós vamos abordar os índices constitucionais. Nós abordaremos os gastos com pessoal, cuja LRF destaca que os municípios têm o teto máximo de 60%, sendo que o executivo não pode ultrapassar 54% da receita corrente líquida. Em seguida, vamos abordar os investimentos em saúde. A emenda constitucional 29 do ano 2000 define que o município deve aplicar no mínimo 15% das receitas resultantes de impostos em ações de serviço público de saúde. Vamos abordar os investimentos em educação. A emenda à lei orgânica municipal estabelece que o município deverá aplicar nunca menos do que 25% das receitas de impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Ainda em relação à educação, nós precisamos acompanhar também o gasto mínimo de 70% dos recursos do Fundeb, que devem ser destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. E também verificaremos os gastos com o VAT, que determina que 15% do VAT tem que ser aplicado em despesas de capital e 50% em educação infantil. Então, isso é um resumo de tudo que virá agora a partir da página 30 do relatório. Então, conforme os senhores poderão acompanhar na página 31, nós trouxemos o somatório da receita corrente líquida dos últimos 12 meses, que refletem janeiro a dezembro, que é a base de cálculo para apuração das despesas com o pessoal. Na página 32, nós destacamos o montante da receita corrente líquida desses 12 últimos meses, que totalizou R$ 458.357.404,73. Ela vai ser utilizada como base de cálculo de receita para apuração do percentual. E aqui é um gráfico de evolução mês a mês do comportamento da receita corrente líquida. A partir da página 33, nós trazemos para os senhores as despesas executadas com pessoal mês a mês, totalizando os 12 meses de 2025, e acrescentando também as despesas inscritas em restos a pagar referentes a pessoal. Conforme os senhores poderão ver na página 34, a totalização desses gastos, somando os 12 últimos meses, mais as despesas inscritas em restos a pagar não processados, após todas as deduções, a despesa líquida com o pessoal foi de R$ 158.768.369,11. E aqui é a evolução da despesa com o pessoal, tanto a bruta, que está representada no gráfico de linhas na cor azul, como a despesa líquida, né, após as deduções, representada no gráfico de linha na cor vermelha. Na página 35, nós apresentamos o resultado para os senhores. A receita corrente líquida ajustada, na casa dos 458 milhões, e a despesa total com pessoal, após todos os ajustes e deduções, na casa dos 158 milhões, representaram 34,63% sobre a receita corrente líquida, os gastos com pessoal, mantendo-se dentro do limite de alerta até o terceiro quadrimestre de 2025. Aí aqui a gente traz um comparativo simbólico, né, que não está no relatório, é somente para visualizar. O município se manteve nos 3 últimos exercícios abaixo do limite de alerta. Em 2023, com 32,88%, em 2024, com 34,30%, e em 2025, com 34,63%. E aqui é o gráfico comparativo, conforme página 35 do relatório, que demonstra a mesma informação
anterior, né, a evolução dos gastos com o pessoal que não atingiram o limite de alerta. Em seguida, a partir da página 36, nós vamos apresentar para os senhores os investimentos em saúde. A base de cálculo para apuração dos investimentos em saúde é o somatório das receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais e legais. Conforme os senhores poderão ver na página 36, o total de receitas resultantes de impostos e transferências legais somou R$ 173.062.062,97. Em seguida, apresentamos para os senhores todas as despesas executadas com impostos e transferências de impostos. Aqui é somente essas despesas de impostos e transferências de impostos. Conforme página 37, os senhores poderão ver que as despesas empenhadas totalizaram R$ 28.758.456,17 e despesas liquidadas e pagas no mesmo montante, R$ 28.163.493,33. Em seguida, apresentamos para os senhores a apuração do percentual da saúde. Conforme os senhores poderão ver ao final da página 37, independentemente do estágio da despesa, ou seja, despesa empenhada, liquidada e paga, o município superou os 15% mínimo. 16,61% de despesas empenhadas, 16,27% de despesas liquidadas e o mesmo percentual, 16,27%, de despesas pagas no exercício. Em seguida, trazemos para os senhores, na página 38 do relatório, o comparativo dos 3 últimos quadrimestres, dos 3 últimos exercícios. Em 2023, tomando por base a despesa paga, o município alcançou 17,40%, em 2024, 15,75%, e em 2025 teve um aumento para 16,27%. Em seguida, apresentamos aos senhores como foi a evolução ao longo do quadrimestre, porque em relação aos outros quadrimestres, a gente sempre que vem para a audiência, a gente apresenta como está o comportamento para atingimento do índice, né? No primeiro quadrimestre, o município ainda não havia atingido, né, o mínimo. Início de ano sempre acontece essa situação. Estávamos em 14,84%. No segundo quadrimestre, esse percentual atingiu 17,03% e, ao final do exercício, atingiu os 16,27%. A partir da página 39, nós começamos a apresentar para os senhores os investimentos em educação. Conforme os senhores poderão ver na página 40, a educação também tem como base de cálculo receitas de impostos e transferências de impostos para apuração dos seus índices, sendo que a educação possui uma receita um pouco maior por conta do FPM, que não é computada para efeitos de cálculo da saúde. Conforme os senhores podem verificar, a receita resultante de impostos e transferências para a apuração dos gastos com educação totalizaram R$ 180.003.614,21. Desse valor, cabe destacar que existe um montante que ele é destinado para o Fundeb. A gente sempre refere, vai para Brasília, né? Vai para o Fundo Nacional, que é o Fundeb. Então, desse valor, o que entra na parte de transferências retorna para Brasília. Nós destinamos R$ 25.529.333,44.
E é importante destacar que esse valor que se destina para Brasília, ele também integra a base de cálculo para apuração do percentual de aplicação em MDE. Em seguida, vamos apresentar para os senhores as despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino. Mas antes, no quadro espelhado na tela, nós também trazemos a receita do Fundeb, porque ela também influencia na apuração dos cálculos. Nós falaremos sobre ela um pouquinho mais adiante. Seguimos para os investimentos em educação, as despesas exclusivamente com receitas de impostos. Conforme os senhores poderão verificar na página 45, as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino totalizaram pelo empenhado R$ 26.018.982,87 e pelo liquidado e pelo pago na casa dos 25 milhões. O total das receitas transferidas ao Fundeb, conforme mencionamos anteriormente, foi na casa dos 25 milhões. Não foram realizadas deduções de receita recebida e não aplicada no exercício. Se o município tivesse ultrapassado o limite mínimo, o limite máximo, né, que não pode deixar mais do que 10% de Fundeb sem gastar, o valor ultrapassado ele seria deduzido. Então, para fins de limite, a apuração das despesas evidenciadas no quadro totalizou pelo empenhado, que aqui no caso o cálculo é feito pelo somatório de despesas empenhadas no exercício, totalizou 51 milhões, estamos na página 41, 51 milhões 541 reais, 477 reais e 80 centavos. Com base nesse valor que nós verificamos se o percentual de gastos com educação foi cumprido. Então, como os senhores podem ver nesse recorte do anexo da LRF, que é publicado no site do tribunal e que é para consulta pública, né? O município atingiu o percentual de 28,63% no exercício de 2025, conforme está referenciado na página 42 no relatório. Trazemos para os senhores o gráfico comparativo dos 3 últimos exercícios, demonstrando que em 2023, pela despesa paga, foram 28,19%, em 2024, 29,04%, e em 2025 houve uma pequena queda, mas ainda assim se manteve acima dos 25%, em 28,63%. E aqui a evolução ao longo do exercício de 2025. Primeiro quadrimestre, como já mencionamos, ele fica sempre abaixo da linha, e os quadrimestres seguintes se mantiveram acima da linha, finalizando com os 28,63%. Em seguida, vamos apresentar para os senhores a análise dos 70% dos gastos do Fundeb com o pagamento dos profissionais de educação. Página 45 do relatório. Em 2025, as receitas totais do Fundeb, isso significa somar tudo que é Fundeb, todas as fontes de Fundeb, totalizaram R$ 51.8.912,77. Essa é a base de cálculo para apuração do percentual. Destacamos também, na parte de baixo do slide, que o município, comparando com o que o município recebeu e com o que o município encaminhou para Brasília, o município ainda registrou um resultado positivo, ou seja, um ganho de recursos comparando com o que ele recebe e o que ele destina. Em relação aos investimentos em educação, trazemos para os senhores as despesas que estão referenciadas na página 45 do relatório, o último quadro analisado.
tanto as despesas empenhadas, liquidadas e pagas totalizaram R$ 47.845.692,48, ou seja, tudo aquilo que o município empenhou, ele liquidou e pagou dentro do próprio exercício. E para efeito de apuração do percentual, aplica-se 70% sobre o montante total da receita do Fundeb. O município deveria gastar, no mínimo, 35 milhões, na casa dos 35 milhões, conforme os senhores podem ver no quadro da página 46. E evidenciando no quadro que está espelhado no slide, nós verificamos que o município utilizou 93,79% do recurso do Fundeb para o pagamento dos profissionais da educação e efetivo de exercício. E isso demonstra que o município ficou acima do mínimo exigido para pagamento desses profissionais. Trazemos para os senhores o comparativo dos 3 últimos exercícios, um demonstrativo pela despesa paga, em 2023, 94,93%, em 2024, 97,86% e em 2025, 93,79%. E o próximo quadro, o próximo gráfico, na página 47, nós demonstramos a evolução desses gastos ao longo de todo o exercício, né? Novamente, o primeiro quadrimestre sempre fica abaixo, porque é início de exercício, só computa os primeiros 4 meses, né? A partir do segundo quadrimestre, nós superamos os 70% e finalizamos na casa dos 93%. Em seguida, apresentamos para os senhores os investimentos em educação, especificamente com essa complementação da União, que se chama VAAT. O município, embora tenha feito uma previsão de receita, conforme página 48 do relatório, não recebeu nenhum repasse da União de complementação no VAAT. Então, já que não recebemos, também não executamos nenhuma despesa e, obviamente, não havia índice para ser acompanhado em relação a esse recurso. Finalizamos aqui, lembrando a todos que a próxima audiência deve ser realizada até o dia 31 de maio de 2026 e falaremos na próxima audiência sobre o primeiro quadrimestre de 2026. Lembrando apenas, obrigada, Lídia, parabéns pela apresentação maravilhosa, como sempre, lembrando apenas que todos esses dados refletem que o município atingiu todas as metas fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como todos os índices constitucionais, e essas informações serão mandadas na prestação de contas do exercício de 2025, agora em abril, e em até 60 dias após o início da sessão legislativa, que é quando a gente vai enviar a nossa prestação de contas para obter, se Deus quiser, parecer favorável. Após a apresentação competente da nossa querida Lídia, eu franquei a palavra aos senhores vereadores. Presidente. Com a palavra, vereador professor Edgar. Tiago do Gás. Não, Tiago do Gás, está certo. Bom dia a todos, bom dia aos nobres vereadores, à Lídia, Luísa, aos demais presentes. Vimos aqui uma situação preocupante em relação à saúde. A população muitas vezes não sabe o que acontece nos bastidores e fica se questionando, de repente, uma queda ou outra no atendimento que chega na ponta em relação à saúde. Então, às vezes, o funcionamento não funciona da forma adequada porque temos, no meio do caminho, certas situações que atrapalham isso. E nós vimos aqui na apresentação que um bom montante, está deixando de ser repassado à nossa saúde. O governo federal está deixando de fazer esse repasse, o que está prejudicando o nosso município. Uma sugestão aqui é que os nobres colegas se juntem, unam forças, na verdade, junto com o Executivo e possamos
ir até a Brasília, através dos nossos deputados, aproveitar que é ano político, ano eleitoral, usar essa força para tentar fazer com que o governo federal repasse esses investimentos, que na verdade não é favor, é direito do município. Então aqui chamando a atenção para que a gente possa estar atento a essa questão, que a saúde é essencial para a vida, sem saúde município nenhum funciona, e que os nobres colegas possam estar atentos para a gente poder aproveitar que os nossos deputados querem voto, mas também que eles possam ajudar o município nessa situação, nessa questão de intervir aí e que esse repasse seja feito o mais breve possível ao nosso município. E outra questão aqui, é uma pergunta à Lígia ou à Luísa, tem uns indicadores a menor. Ao meu ver, nada de assustador, mas o Executivo tem um plano para tentar diminuir esses impactos. Esse plano já já foi colocado em prática, na verdade. Como está funcionando isso? Só uma pergunta para poder te dar a resposta. Quando o senhor diz indicadores a menor, são receitas que estão a menor? Sim. Tá. Então, as nossas receitas realmente tem algumas que dependem de ações do município e outras que dependem, como o senhor muito bem falou, de ações do Executivo e do Legislativo para buscar repasses. Por exemplo, quando a gente fala de receitas, abre para mim, por gentileza, Lídia, lá nas receitas que estão a menor. Quando a gente fala de uma receita como a 621, de fato, a gente depende que o Executivo vá buscar em Brasília, vá brigar no Ministério da Saúde. Por que esse repasse não está sendo feito? Agora, receitas que dependem do município, como recursos próprios, o município já vem adotando. Já foi mandado aqui para essa Casa Legislativa leis, por exemplo, como a lei de mais-valia, planta genérica de valores, exatamente, que isso reajusta o valor de IPTU, amplia cobranças. A gente sabe que o município é um município que há muito tempo não tem regularização fundiária, nem todos os imóveis pagam IPTU. É importante, o município está se planejando e adotando medidas para implementar em breve de cobrança, já falamos isso aqui em uma audiência pública, de cobrança de notas fiscais, porque nós que moramos aqui em Cachoeiras, a gente sabe que é comum a gente ir no comércio e a gente não ter nota fiscal, então o nosso comerciante às vezes não está recolhendo os impostos. O município está sim adotando medidas para fomentar o aumento dessa arrecadação e, como os senhores viram já no segundo semestre a partir do segundo semestre de 2025, o município também está adotando medidas de austeridade. Essa é uma parte mais difícil, porque acaba entregando um pouco menos de redução de gastos. Mas não adianta só reduzir gastos. O prefeito tem cobrado muito isso dos secretários, que ele quer fomentar e aumentar a arrecadação para poder compensar a entrega das políticas públicas para a população. Deixa só acompanhar essa linha de raciocínio dela, ou a minha linha de raciocínio dentro da resposta dela. É fato que a arrecadação prevista não foi atingida, e eu queria saber, de maneira específica, quais foram as receitas que frustraram e se essas receitas houve um aumento significativo na dívida ativa. Isso. E o que está sendo feito em relação a essa dívida ativa acumulada, que medidas estão sendo tomadas para que minimizem esses números na nossa dívida ativa? Perfeito. Lá na página 10, a gente tem um quadro de receitas, as receitas que foram frustradas, né? Todas essas que estão em vermelho e negativas, obviamente, são as receitas que ficaram a menor. Especificamente em relação à dívida ativa, a informação que eu tenho do Procurador-Geral, no ano passado foi feita uma substituição na Procuradoria, entrou o Dr. Gabriel, que é especialista em direito tributário. A informação que a gente tem foi o seguinte: muitas receitas estavam para prescrever e a Procuradoria fez um mutirão para ajuizar diversas ações de cobrança, mas a informação que a gente tem é que grande parte da dívida ativa, infelizmente, como o próprio procurador fala, são valores que o município muito provavelmente não vai receber. E isso por quê? Porque a gente precisa urgentemente sanear nossa base de dados. O que é isso? O município tem feito algumas ações para atualizar cadastro.
Aqui em Cachoeiras, infelizmente, a gente tem grandes bairros, por exemplo, o Taborda, o Morro do Kleber, e que a maioria dos imóveis, quando você vai ver no registro deles, no endereço, está em nome, por exemplo, de Kleber Fontes Viana. Exatamente, Morro do Kleber. E aí a gente não consegue cobrar, porque como é que eu vou chegar na casa dessa pessoa e vou cobrar do senhor Kleber Fontes Viana? Ou do espólio dele, do inventário, que já é uma pessoa falecida. Então a Procuradoria tem feito um trabalho junto com a Secretaria de Fazenda, junto com a AMAI também, porque a AMAI hoje talvez seja o órgão, a unidade gestora do município que tem um cadastro mais atualizado, porque faz cobrança, sabe aonde o nosso contribuinte mora, tem o endereço atualizado. Então, a principal atitude hoje do município tem que ser sanear a base de dados, conseguir atualizar o cadastro e o endereço dessas pessoas, para a gente conseguir cobrar. E, infelizmente, em relação à dívida ativa, a gente não tem um retorno tão positivo por esse fator, porque a gente não consegue cobrar dessas pessoas. Isso acaba se refletindo também na ação judicial, porque se você não sabe quem é o seu devedor, está em nome de um espólio, de uma pessoa que já faleceu há muito tempo, você não consegue efetividade numa ação judicial, por exemplo, não vai conseguir citar, não vai conseguir executar aquele contribuinte. Eu queria até emendar o que o Tiago falou sobre o MAC, né, que aumentou, o Ministério não repassa. E também no Ministério não tem repassado também até o piso da enfermagem, né? Você vê valores aí ridículos de 17 mil reais, né? Para o quadrimestre, né? Isso é impossível, porque nós sabemos que o município de Cachoeira de Macacu foi um dos primeiros a implantar, um dos primeiros até do Brasil, do país, a implantar o piso salarial da enfermagem. E até o momento o Ministério da Saúde não resolve esse bloco do Cachoeira de Macacu, que tem que se resolver isso aí, nós estamos pagando. Aí falaram até para mim que já que o município pagou, então ele tem condição financeira para sustentar. Olha, o município de Cachoeira de Macacu tem condição financeira para sustentar isso? Não tem. Temos que correr mesmo na frente, tem que fazer um esforço hércules para nós, vereadores, prefeito e os deputados que sempre vêm pedir voto aqui em Cachoeira de Macacu, e os nossos deputados possam fazer o possível lá em Brasília para melhorar regularizar a situação do município. Continua franqueada a palavra. Com a palavra, vereador professor Edgar. Nós vimos aqui que, na página 35 do relatório, nós estamos dentro do estabelecido, no limite de 48,6 de folha, não é isso? Estamos com 34,63. Vocês teriam um número desses 34,63 ou em valores o que aqui seria cargo comissionado, o que seria funcionários efetivos, o que seria de maneira individualizada esses gastos com folha de pagamento em funcionários efetivos e cargos comissionados. Vereador, infelizmente aqui no relatório a gente não tem de maneira individualizada, porque quando esse cálculo é feito, a gente traz para os senhores os dados de sistema com o gasto como um todo. Lembrando que aqui não está incluído, por exemplo, gasto com a empresa terceirizada, gasto com OS, mas a gente até consegue. Se Vossa Excelência precisar dessa informação, pode nos demandar e a gente consegue emitir relatório no sistema, assim como a Secretaria de Administração com RH também. E especificamente com cargo comissionado, especificamente com servidores efetivos, a gente consegue individualizar. Aqui é que a gente não tem essa informação, porque está consolidado. Não, então, já fica aqui formalizado uma solicitação então, que me envie, e aproveitando a solicitação de relatório, que nesse relatório também acredito que vocês não tenham aqui, mas o gasto também nesse último ano de 2025, que nunca vem nas avaliações de cumprimento de metas fiscais, a questão do RPA também. Eu gostaria que estivesse me enviando também um relatório dos gastos com RPA, tudo aquilo que foi gasto com RPA nesse último ano, e se possível,
que essas informações para as próximas prestações, para ficar uma coisa mais transparente, mais clara, de fácil entendimento, que nas próximas audiências de prestação venham mais específico, venham mais distribuídos para que a gente possa entender efetivamente como está sendo gasto o dinheiro público. Vereador, vou pedir gentilmente que Vossa Excelência solicite as informações de RPA ao secretário de Saúde, porque a gente tem conhecimento de que uma ação que tem sido praticada na Secretaria de Saúde e que a gente já recomendou saneamento dessa ação, através de termo de ajuste de gestão com o Tribunal de Contas e de ações que resolvam esse problema. Mas não passa pela Controladoria Geral e a gente não consegue emitir relatório no sistema, porque não é uma forma adequada de admissão de pessoal. Então, a gente consegue trazer para o senhor a informação para responder a sua demanda e nas próximas audiências, exclusivamente em relação a servidores que são admitidos formalmente, com cargo comissionado, estatutário, processo seletivo. RPA eu pediria que fosse solicitado diretamente à saúde, porque a gente não tem essa informação. Então, a única secretaria hoje que efetua pagamento via RPA é a Secretaria de Saúde. Nenhuma outra secretaria mais utiliza essa forma de pagamento. Exclusivamente a Secretaria de Saúde. Uhum. Não sei se cabe ou se vocês têm essa informação, mas acredito que relacionado aos investimentos na educação, nós temos hoje um grande problema no nosso município, que é essa obra do Carlos Brandão. Eu gostaria de saber se a não finalização dessa obra está relacionada ao orçamento, se está relacionado a alguma coisa, algum entrave burocrático relacionado a repasse, ou se vocês têm alguma informação de o porquê desta obra não estar andando da maneira que deveria andar, sendo entregue nos prazos que deveriam, e os investimentos também que já foram feitos. Eu acredito que os investimentos vocês tenham acesso. Se eu não me engano, é uma obra de R$3.400.000, o valor inicial, mas que já houveram 2 aditivos. Então, se vocês têm aí, se puder nos passar também o valor que já está essa obra do Carlos Brandão e o porquê do entrave da finalização desse serviço. Vereador, como essa é exclusivamente uma audiência pública de avaliação de metas fiscais, a gente não tem aqui informações pontuais de licitação. O que eu posso lhe dizer é o seguinte: como na controladoria passam todos os processos licitatórios, a gente sabe que já tiveram dois procedimentos de re-ratificação da planilha dessa obra. Isso quer dizer que os engenheiros responsáveis, eles identificaram no curso da obra necessidades de ajustes, seja de material, seja do cronograma de realização dessa obra. A informação que eu tenho de processo licitatório é que não tem dificuldade com orçamento e financeiro. Aliás, a Secretaria de Educação é uma das poucas secretarias hoje no governo que não está com problema de arrecadação, como o senhor pôde ver aqui na apresentação. Então, o problema não é orçamentário financeiro. Eu acredito que o secretário Osório possa falar com mais propriedade, mas do que eu tenho visto no processo, eu acredito que a dificuldade possa estar com a própria empresa. Então, a gente tem que cobrar um pouco mais de fiscalização da obra. E até onde eu sei, existe um problema de telhado no projeto dessa obra. É o que eu consigo dizer hoje para o senhor de que passou de processo com a gente. Luísa, pegando um ganchozinho do amigo aqui, a obra do São Francisco também está no mesmo pé. Já era para ter terminado. Esse ano eu fui lá, já fui 2 vezes lá, e teve eles falam que tem uma culpa da secretaria. Eles falaram isso. Aí eu até falei que eu ia conversar com o Osório, mas não tive ainda tempo para ir lá conversar com o Osório, principalmente, para saber o porquê. E lá também, é igual ele falou,
Tá, tipo, vai muito devagarzinho a obra, igual olha o tempo que já tem essa obra. Vai fazer 3 anos. E a população cobra a gente. Quer saber de uma resposta. Perfeito, vereador. Vossa Excelência tem toda a razão e seria basicamente a mesma resposta. Como aqui no material a gente não traz informação de licitação, agora, nesse momento, eu não posso te dar essa informação, mas o que a gente tem não é um problema orçamentário e financeiro. A Secretaria fez o procedimento licitatório, tem o orçamento para fazer o pagamento, então acredito que o secretário Osório possa dar mais informações dessa execução. Se está tendo alguma dificuldade com a empresa para executar, ou algum problema no projeto, como é o caso do Carlos Brandão. Do Carlos Brandão eu tenho conhecimento que houve uma situação com o telhado no projeto da obra. E do São Francisco, acho que o secretário vai poder responder com mais propriedade. É porque a educação é uma prefeitura dentro da prefeitura, né? Continua. Aqui, nós vimos aí que houve um déficit de quase mais de 12 milhões, né, entre o estimado no ano anterior, não foi isso? 12 milhões e o arrecadado. Mas mesmo assim houve uma progressão em relação aos anos anteriores. Logo no início, aqui, página 11. Página 11. Receita estimada 541, receita arrecadada 528. 28, 30, 40, 12 milhões aproximadamente de déficit, os 2,26%. Tá? Mesmo havendo um déficit entre receita estimada e o arrecadado, nós vimos uma progressão em relação ao ano anterior. O que nos deixa com a situação de alerta, né? Mas nada que venha nos fazer entrar em pânico, certo? Até porque essa diferença foi um percentual pequeno. Lógico que a gente falar em 12 milhões é dinheiro pra caramba se a gente visse de uma maneira individualizada, mas dentro de uma arrecadação estimada de 540 milhões, faz falta, mas não é nada de caramba, acabou o mundo para a gente. Então, vocês acreditam que essa defasagem, esse déficit, venha trazer algum prejuízo maior para o nosso ano de 2026? Essa defasagem do ano anterior com aquilo que a gente espera para esse ano. Vamos lá, estou aqui falando com a Lid, para ela fazer uma contribuição aqui em termos contábeis e matemáticos, mas o que eu posso te dizer é o seguinte, eu vejo com cautela. Como aqui nós somos da controladoria e a gente lida com a parte burocrática dos números, a gente sim está em estado de alerta. Por quê? Apesar do senhor estar vendo um déficit de menos 2,26%, a gente precisa olhar para esse quadro, por exemplo, da página 10 e entender que a gente tem que olhar para receitas individuais. Quando a gente olha para um todo, não parece tão impactante, mas quando o senhor olha para a queda da nossa receita de royalties, aí o senhor pega quais são os contratos que o município paga com royalties. São contratos muito importantes para a nossa população, que garantem, sobretudo, a política pública de saúde. O nosso hospital e a nossa UPA são praticamente integralmente custeados com royalties. Isso porque a 621 não está sendo repassado. O governo federal poderia ajudar muito mais isso, mas o município aporta com recurso próprio de royalties o pagamento. Então, a partir do momento que essa é uma fonte que diminui a arrecadação, é alarmante. Uma outra a própria 621, por exemplo, ela ajudaria a custear o hospital, a UPA, mais medicamentos, mais exames. Então, quando a gente olha individualmente para essas fontes da página 10 que estão negativas, isso para a controladoria é muito alarmante, porque para a gente significa ou a gente aumenta essa arrecadação ou a gente diminui contratos, que a conta precisa fechar. Eu não posso gerar endividamento. Então, eu seria um pouco mais conservadora na minha fala. E eu acho que é, sim, alarmante para 2026. E quando a gente vê
só a fins de complementar, que essa diferença no total do que foi previsto no orçamento e o que foi efetivamente arrecadado não foi tão menor, é justamente pelo que eu estou dizendo. Se o senhor olhar por fontes, é um problema. Por que o todo não está aparecendo isso? Porque a gente consegue muitas ações, às vezes com o governo federal, em obras, principalmente com o Estado. O nosso prefeito, os senhores vereadores, são muito atuantes nesse sentido, de bater lá nas secretarias de Estado e pedir, por exemplo, uma obra, agora que me ocorre, o Córrego Mãe d'Água, em Japuíba. Aquela obra que aconteceu do Boulevard da Ribeira. São obras que foram custeadas pelo governo do Estado. Então, essas receitas entram para pagamento dessas obras e aí, no total, parece que a arrecadação do município não foi tão a menor. Mas, na verdade, naquelas fontes que a gente recebe para custear serviços muito importantes, a gente está arrecadando menos. Então, isso sim é bastante preocupante. Por o momento é só, presidente. Nesses 54% do pessoal civil, né, até 54%, não é incluso, né, Frontier, AMAI, OS e RPA, não é isso? Não, só para saber só. Vocês têm alguma expectativa da melhoria do royalties para esse ano? 2 comentários. Também não é incluído aí o pagamento do IPCM, acho que a gente já comentou em audiências anteriores, porque nós estamos fazendo pagamento por dívida. Sim. Então, a partir do momento que você... É por isso, inclusive, que esse percentual está tão baixo. Sim. E não temos expectativa de melhorias do royalty. A resposta que a gente tem da ANP é que há alguns anos atrás a ANP tinha 30 ações judiciais, número estimativo, por exemplo, de municípios discutindo esse repasse de royalties. E agora eles pularam para 100 ações judiciais. Então, cada município ingressando com ação judicial, querendo um pouquinho mais dessa fatia desse royalty, está fazendo com que a nossa fatia diminua. Eu lembro que um tempo atrás, não sei se Tadeu era vereador também, nós fizemos, o prefeito da época mandou um projeto de lei criando o único município, o único distrito, Cachoeira de Macacu, porque falaram que criando no caso, esse único distrito, o royalties poderia aumentar. Houve alguma coisa nisso aí? Você não sabe, né? Continua com aquela palavra. Está satisfeito? Só uma solicitação aqui em relação a esses dados. O portal da transparência está alimentado com todos esses dados ou ainda não? Sim. Tá. Vereador, só é importante dizer que esses dados específicos desses quadros que a gente traz são publicados tanto para o TCE quanto no Diário Oficial. Talvez esses quadros nesse formato aqui não estejam no portal, porque não migram dessa forma, estejam no diário, mas os dados de índice de pessoal, gastos com pessoal, esses sim. Beleza. Obrigado, presidente. Se não me engano, na 31 de janeiro foi publicado. Se não me engano. Diário Oficial. Vocês têm mais alguma explicação, mais alguma? Porque vocês são ótimas, vocês, tá? São muito competentes. Nós ficamos muito satisfeitos com a apresentação de vocês. E, não havendo mais perguntas sobre a proteção de Deus, eu encerro a audiência pública. Muito obrigado a todos.